Quando nós olhamos para Jeremias capítulo 29, Jeremias, ele era um profeta que passou por muitas lutas. Ele enfrentou grandes problemas, enfrentou problema na sua casa, enfrentou problema com o rei, enfrentou problema com o exército, enfrentou problema com o judeu, mas sobretudo enfrentou problemas com os falsos profetas. Mas Jeremias estava errado? Não. Ele estava cumprindo aquilo que Deus tinha direcionado, tinha falado com ele. Mas mesmo Jeremias seguindo a direção de Deus, o rei se colocou contra, a sua casa se colocou contra, os falsos profetas se colocaram contra, o exército se colocou contra, os judeus se colocaram contra a Jeremias. Por isso, amados, nem sempre o que a multidão, nem sempre o que as pessoas estão falando, ou a direção que a multidão está indo, é a correta. Porque, olhando por esta ótica aqui, Jeremias estava completamente errado. Como é que o rei estava contra ele, a casa dele estava contra ele, a família, os profetas falsos, todos estavam contra ele. Então, no normal é nós abandonarmos o posicionamento de Jeremias, no normal é abandonarmos aquilo que Jeremias estava dizendo que era Deus que estava falando, era darmos crédito aos falsos profetas, acharmos que ele estava delirando, que ele estava doido, que ele estava confuso. Então, nós não vamos dar ouvidos ao que Jeremias está dizendo. Mas tudo que Jeremias profetizou, falou, aconteceu. Da mesma forma, amados, quando o povo estava em Cades Barneia e pediram para levantar espias para espiar a terra, nós observamos que, após espiarem a terra, 10 dos 12 voltaram certos de que não havia possibilidade nenhuma de conquistar a terra. Porque olharam para as circunstâncias e uma população de quase 3 milhões de pessoas concordaram com a maioria, porque eram 10 contra 2. E aí tentaram apedrejar Moisés, tentaram apedrejar Josué e Caleb. Se não fosse uma intervenção divina, eles estavam mortos. Porque deram crédito à maioria. E hoje nós precisamos entender o seguinte, que existe tanta confusão, tantos posicionamentos, você assiste tanta coisa, as pessoas falam tanta coisa. Se nós não nos refugiarmos em Deus, nós vamos ficar doidos, nós vamos viver segundo as circunstâncias, nós vamos estar preocupados com as coisas, preocupados com tudo. Nós não vamos viver, nós vamos vegetar. E Jeremias, amados, foi um homem que presenciou muitas coisas naquela época. Jeremias foi um grande líder. Ele viu a queda de Jerusalém por Nabucodonosor. Ele viu os muros sendo derrubados. Ele viu as portas sendo queimadas. Ele viu o seu povo sendo levado para a Babilônia como exilados, como escravos. Ele presenciou tudo isto. Mas ele permaneceu firme. E mesmo diante daquele turbilhão, porque ele escreveu essa carta depois de 597, antes de Cristo, depois da segunda leva, 1 ano ou 2 anos depois da segunda leva, porque a primeira foi em 606, a segunda em 597, e a terceira foi quando Jerusalém foi destruída, em 586. E ele estava vivendo naquele meio, naquele turbilhão, naquela situação, em meio àquelas circunstâncias. E aí Deus fala, escreve uma carta para os exilados.
os despatriados, os escravos na Babilônia, aqueles que perderam entes queridos, aqueles que perderam famílias, perderam posses na guerra, aqueles que estão lá no desespero, sem saber o que fazer, sem opinião própria, sem governo, sendo simplesmente um povo escravizado, mandado só para receber ordens. E mesmo assim Jeremias escreve uma carta dizendo para essas pessoas, falando, é como se Jeremias estivesse dizendo assim: olha, não pare de viver diante das circunstâncias. E Deus está falando para mim agora e para você: não pare de viver diante das circunstâncias. O mesmo conselho que Deus deu para o povo no exílio, um povo mutilado, um povo despatriado, um povo que estava como escravo, um povo sem esperança, um povo que estava ali sem direção, simplesmente sendo levado pelos babilônicos. O mesmo conselho que Deus envia para o seu povo, está enviando para o seu povo aqui, agora, porque você é povo, faz parte do povo de Deus, aqueles que creem em Jesus, aqueles que receberam Jesus no seu coração, aqueles que creem que Jesus morreu pelos seus pecados, mas não ficou no túmulo, mas ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja, aqueles que creem com o coração e confessam com a sua boca para a salvação, esses são povo de Deus, a família de Deus. Então, nós percebemos o seguinte, que essa palavra é para você, povo. Essa palavra é para todos nós que fazemos parte da família de Deus. Não pare de viver diante das circunstâncias. Siga em frente. E esse Jeremias estava falando para os israelitas: olha, vocês não têm que olhar para as circunstâncias. Vocês têm que viver uma vida normal mesmo diante da crise. Vocês agora, chegou o momento de vocês superarem as perdas. Chegou o momento de vocês darem uma volta por cima. Chegou o momento de vocês deixarem as mágoas de lado. O momento de vocês vencerem as barreiras. Chegou o momento. Então essa palavra é para você que está aí, precisando de um conselho, você que está vivendo um momento de crise. E muitos nesses dias estão vivendo uma vida de frustração, uma vida de desânimo. Sabe por quê? Porque pararam em determinado momento. Porque desistiram em determinado momento. Então o conselho de um profeta, de um sacerdote: não pare, não desista, persista, siga em frente, aceite o conselho de Jesus. Aquele que busca, encontra. Vai em frente, siga em frente. Amados, muitos têm deixado de lutar, muitos têm deixado de avançar, de caminhar por causa dos problemas. Eu sei que não é fácil, não é fácil. Você pode estar aí falando aí, pensando, ele pensa que é fácil. Não é fácil, porque na hora H, meu amado, até os médicos ficam sem saber o que fazer. Num momento difícil, de desespero, em um lar, em uma casa, a família fica sem saber o que fazer. Esta é a realidade, mas nós não podemos simplesmente pararmos e cruzarmos os nossos braços. Eu sei que não é fácil recomeçar um trabalho, não é fácil recomeçar um casamento, um sonho, um projeto, que tudo isso requer uma força sobre-humana, mas mesmo assim não desista. Prossiga, creia que Deus, Ele que está mandando, Ele que vai estar guardando. Foi Deus que mandou Jeremias escrever para os exilados. Então Deus está mandando, falando para você neste momento. Não pare de viver, mas siga em frente. Amados,
precisamos entender que não existe crises eternas. Vamos segurar na fé. Não renuncie à sua fé neste momento. Não deixe a crise, não deixe os problemas destruir você, não deixe os problemas destruir a sua casa, mas permaneça crendo que o Deus Todo-Poderoso, Ele está com a tua família, Ele está contigo, é Ele que vai estar livrando você dessa situação. E quando Deus manda esse Jeremias escrever para o povo, era porque Deus estava querendo ver o seu povo enfrentando aquela situação, amados, com entusiasmo, sem desânimo, sem pessimismo. E quando nós agimos assim, a vitória é certa, porque nós não desistimos, porque nós acreditamos. Vamos crer neste momento, vamos acreditar. E para nós fecharmos, eu quero falar para você o seguinte, olha, a resposta de Deus hoje, para a tua vida, você que está enfrentando problema nesse exato momento, a resposta de Deus é esta: não deixe de viver, a vida continua. O texto deixa claro isto. Ore pela igreja, ore pelo lugar onde você está. Não espere soluções fáceis. Volte-se para Deus de todo o coração. Volte-se para Ele. Aprenda a reconstruir tudo aquilo que foi destruído. Porque para o povo ali tinha sido destruído todas as coisas. Estavam fora da sua nação. Não se deixe, amado, amada, se contaminar pelas perdas, pelas desilusões. Fique de pé diante de Deus e diga: Senhor, eu não vou desistir. Vou repetir, fique de pé nesse momento diante de Deus e diga: Senhor, eu não vou desistir, vou recomeçar tudo o que o diabo, o mundo e as pessoas destruíram. Eu não vou desistir, eu não vou desistir. Fale isso para o Senhor neste momento, porque hoje é dia de você recomeçar a viver e a reconstruir a sua vida na presença do Senhor. É Ele que está contigo, Ele que te dá força, Ele que dá condição de você sair dessa situação que você está passando neste momento. Que Deus assim nos abençoe, nos direcione e nos conduza em nome de Jesus.